Olá, sou Ludmila e esse vídeo é referente à quarta aula da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do IFMG Campus Bambuí, no modelo de estudos não presenciais. Essa aula será abordada a identificação, previsão de impactos e estudos de base de uma avaliação de impacto ambiental. Então, para a gente identificar e prever os impactos, a gente precisa associar as causas daqueles impactos. Um exemplo que eu trouxe aqui é quando a gente avalia, por exemplo, o antes e depois de uma área, após a implantação de uma usina hidrelétrica, em que foi implantada uma usina hidrelétrica. Então, vocês podem ver a grande modificação que ocorreu na área, e é importante notar o seguinte: quais os impactos que dá para a gente identificar imediatamente? Quais as alterações que a gente consegue identificar? Quais as fontes de degradações que a gente pode identificar? Será que a gente consegue identificar facilmente os impactos positivos ou pensar o que a gente precisa associar para saber os impactos positivos? O que a gente precisa saber sobre aquele empreendimento para falar sobre os impactos positivos e alguns impactos negativos que às vezes não são visíveis. Então, se a gente observar aqui antes e depois, qual a abrangência desses impactos? Será que essa abrangência está restrita somente à área de construção da usina? Percebam as modificações no entorno, até onde que vão essas modificações? Então, tudo isso a gente precisa saber anteriormente à implantação do empreendimento. A gente precisa avaliar, ponderar, identificar e mensurar esses impactos. E para isso, como que é feito? Como que a gente aborda cada um desses impactos? Uma das formas é a analogia com situações similares. Isso porque nós temos empreendimentos, diversos tipos de empreendimentos que são recorrentes. São empreendimentos que foram implantados em diversos locais, o mesmo tipo de empreendimento, e que a gente tem várias características que são muito parecidas de um empreendimento para outro. O que muda são as características do local e as características físicas, bióticas e socioeconômicas da região em que esse empreendimento está sendo implantado. E a gente pode também considerar a experiência da equipe multidisciplinar ou de consultores externos, que aí vai além também somente da parte física, da parte do empreendimento, das características técnicas, também está relacionado com a experiência associada aos impactos que geralmente são causados, tanto físicos, bióticos e sociais. O que a gente precisa saber então para identificar esses impactos? A gente precisa saber tudo o que está relacionado com a fase de planejamento, implantação, operação e desativação de um empreendimento. Então, para a gente calcular exatamente quais os impactos ambientais de um empreendimento, a gente precisa entender todo o processo e o ciclo de vida daquele empreendimento. Nós vamos ver que ações, mesmo que de planejamento, elas podem causar impactos ambientais, e é importante observar que a partir do fim do ciclo de vida daquele empreendimento, ele tem que ser desativado. Nessa ilustração aqui eu mostro uma barragem que foi construída e após a desativação do empreendimento ocorreu a remoção dessa barragem, tá? Então, quais os impactos que podem acarretar essa remoção, a remoção dessa barragem? Tudo isso a gente pode e deve avaliar numa avaliação de impactos ambientais. Esse tipo de remoção de barragem, ele não é comum no Brasil, ele nunca foi realizado no Brasil. Nós estamos perto de realizar a primeira remoção de barragens, mas lá fora, em diversos países, já é muito realizado essa destruição dessa barragem, desse paredão, para retorno das características naturais do ambiente. Isso tudo também a gente tem que avaliar, ponderar quais os impactos ambientais até mesmo desse tipo de ação que elas podem ocorrer. Então, se vocês observarem nessa tabela aqui, nós temos os impactos e as fases e vemos o seguinte, que determinados impactos só ocorrem em uma fase, mas temos impactos que ocorrem em mais de uma fase, temos impactos que são mais importantes
ou mais graves em determinada fase. Por exemplo, a construção, os resíduos de construção ou resíduos que podem ser danosos ao ambiente, eles podem ser tanto provenientes de construção quanto da operação, tá? Dependendo do resíduo, ele vai ter um impacto maior na fase de construção ou de operação. Então, se a gente considerar, por exemplo, a emissão de poeira aqui, provavelmente ela vai ser maior na fase de construção, a não ser que seja, por exemplo, uma mineradora. Na fase de operação, a mineradora ela emite uma quantidade de poeira significativa, não é um curto período de tempo quando na construção, mas no seu período todo de vida ela vai emitir muita poeira. Então a gente tem que observar que são impactos diferentes, por isso que eles têm que ser diferenciados por fases, diferenciados em cada fase do empreendimento. Um impacto de planejamento, mas planejar um empreendimento eu já estou causando impacto? Às vezes sim. Por exemplo, o fato de um empreendedor querer implantar um empreendimento no local, ele pode já causar uma tensão e risco social muito grande. E essa tensão e risco pode trazer danos muito graves para aquela população e para aquele empreendedor. Então, sim, a gente tem que avaliar os impactos ambientais que podem ser causados na fase de planejamento do empreendimento. Então, quais são as causas dos impactos ambientais? São sempre provenientes de uma ou de um conjunto de ações ou atividades humanas. Então, voltando lá no conceito que a gente falou de fundamentos e conceitos de avaliação de impacto ambiental, todo impacto ambiental ele tem uma causa. E essa causa costuma ser confundida justamente com o impacto ambiental. Então a gente tem que ver que as ações ou atividades que o homem realiza são as causas. Se o homem joga resíduo no rio, isso não é um impacto. O impacto é o que? A degradação do rio. Então todos têm uma causa, um aspecto e um impacto. É importante a gente saber diferenciar isso, porque uma causa ela pode levar a diversos tipos de impactos ambientais. Então a gente tem que considerar e diferenciar as causas dos impactos. Os efeitos são aqueles aspectos ambientais, ou seja, o que vai acontecer, o que pode alterar no meio que vai levar ao impacto. Então, quando a gente avalia os impactos ambientais, nós geralmente estamos falando aqui de impactos de empreendimentos, de atividades humanas. E todo impacto é proveniente de uma atividade humana. Mas quando a gente está falando de avaliação de impactos, a gente geralmente associa a previsão de impactos e por isso a gente associa a construção de algum empreendimento. Mas a gente também pode identificar impactos em áreas naturais, tentar mensurar qual o tipo de impacto que está ocorrendo ali. Por exemplo, se eu avaliar os impactos ambientais de uma atividade, de uma unidade de conservação, isso é muito comum de fazer. Então a gente pode utilizar os mesmos métodos ou adaptar os métodos de avaliação de impactos ambientais para identificar impactos que ocorrem numa unidade de conservação, que é uma área prevista para preservação, mas que também a gente tem atividade humana e, consequentemente, a gente vai ter impacto ambiental. Em menor grau, mas teremos. Então, se você pegar o empreendimento, a melhor forma, nós temos diversas formas de avaliar os impactos ambientais, mas a melhor forma de cobrir todos os impactos ambientais é associar com cada atividade do empreendimento. Então, se eu conheço, se eu listo, se eu relaciono todas as atividades do empreendimento com a relação que ela tem com o meio físico, ambiental e físico, biótico e socioeconômico, eu consigo identificar os impactos ambientais. Então, uma atividade ela pode causar impacto para mais de um aspecto biótico, para um aspecto biótico, econômico e social, para um aspecto biótico, econômico e físico, e assim a gente tem diversos tipos de combinação.
Quando a gente vai avaliar o impacto de empreendimento, de algo que não seja um empreendimento, geralmente o que a gente faz? A gente compara aos impactos causados por encontrados naquela região com um ambiente de alta qualidade ambiental, muito parecido com aquele ambiente em que está ocorrendo os impactos. E a gente consegue mensurar o quão longe esse ambiente está daquele outro preservado, que a gente chama de ambiente modelo, né? Então nós temos diversos métodos que podem nos auxiliar nessa identificação de impactos. Aqui eu vou falar de 6 deles, dos mais utilizados, dos mais importantes, mas nós temos diversos outros tipos de métodos. O primeiro deles a gente chama de método ad hoc. Esse método ad hoc, ele nada mais é do que a reunião de profissionais, de especialistas, de pesquisadores ou de consultores que são que entendem daquele determinado atividade, daqueles determinados consequências da atividade para o meio físico, biótico e socioeconômico. Então vamos supor que eu queira avaliar no meio biótico. Então eu pego diversos profissionais, eu pego daqueles especialistas em mastofauna, em avifauna, em ictiofauna, que são todos os grupos de peixes, mamíferos, répteis, e reúno eles para eles avaliarem quais os impactos potenciais que aquelas atividades irão causar naquele ambiente, tá? Esse tipo de consulta, de reunião de especialistas, ele é muito utilizado também para a área de conservação, para definição de áreas prioritárias para conservação, porque ali os especialistas, eles não só eles realizam as pesquisas, mas também com aquele determinado tipo de grupo, mas eles têm acesso, eles consultam, eles estão mais atualizados a respeito daquele tipo de impacto ou daquele tipo de grupo, tá? Então, um ponto positivo desse tipo de reunião é justamente quando você pega bons profissionais e profissionais que estão atualizados, que aí eles conseguem reunir informações de uma maneira rápida. Então, ele permite uma avaliação rápida com dados robustos e dados atualizados. Quais as vantagens desse método? Rapidez e baixo custo. E a desvantagem é o alto grau de subjetividade. Nós veremos aqui que a avaliação de impactos ambientais, nós trabalhamos muito com a subjetividade. Tanto até na hora de mensurar os impactos, na hora de avaliar, de ponderar os impactos, nós temos uma certa subjetividade. Essa subjetividade está atrelada à necessidade de adequação a cada ambiente desses impactos, tá? Então a gente sempre vai ter um certo grau de subjetividade, mas claro, a gente vai tentar reduzir ao máximo essa subjetividade. Nós temos um segundo método que é uma lista de verificação ou checklist. Essa lista de verificação, ela faz uma associação entre os impactos que são mais relevantes, aqueles mais críticos, características ambientais que são afetadas por esses impactos e as ações que a provocam, ou seja, as atividades que irão provocar. Ela faz um pouco um caminho inverso daquela questão de atividade, aspecto e impacto, que eu acho que geralmente a gente consegue cobrir com maior eficiência todos os impactos. Ela consegue fazer um diagnóstico ambiental até a comparação de alternativas. Ela funciona muito para aqueles impactos que são mais relevantes, mais característicos, mais importantes. Ela permite uma memorização de todos os fatores, mas ela não identifica impactos diretos e indiretos, características temporais, dinâmica, ela não mensura os impactos na maior parte das vezes, então isso acaba se tornando apenas um método mais que pode ser somado a outro, como a gente vai ver que os métodos eles podem ser utilizados conjuntamente. Um terceiro método, o mais utilizado deles, são matrizes de interação. Então nós relacionamos ações do empreendimento
as características ambientais do local e a gente faz uma listagem, tá? E a gente pode identificar os impactos de uma maneira mais e apresentar de uma maneira mais clara, mais simples, mais objetiva, mas ele não identifica impactos indiretos, características temporais e dinâmica do sistema e subjetividade na magnitude. E aí nós vamos ver, por exemplo, a matriz de Leopold, ela faz essa associação que eu falei, os componentes do projeto que estão nessa linha com os elementos do meio e a gente consegue associar um ao outro e ver qual que está causando impacto no que. Se, por exemplo, vazamentos, eles vão ocorrer perda da qualidade de água, tá? Ou não. E aí, esse método, ele associa dois valores importantes. Ele cria uma escala, geralmente de 0 a 10, em que você quantifica a magnitude e a importância daquele impacto. Ou seja, quão aquele impacto é importante, o quão ele é danoso ou benéfico para o ambiente, porque a gente está avaliando aqui impactos positivos e negativos, e qual que é a magnitude, qual que é o aprofundamento desse impacto, se ele é um impacto superficial, se ele é um impacto de menor magnitude para aquele ambiente, tá? E a gente consegue mensurar os impactos, que é um aspecto importante. Isso porque fica mais objetivo, mais claro e permite a sobreposição de diversos outros tipos de metodologias para avaliação de impacto. Então mas isso aqui, gente, a gente tem que lembrar que a gente não pode replicar, ou seja, utilizar a mesma matriz com a mesma pontuação para diferentes empreendimentos ou em mesmo empreendimento em diferentes locais, principalmente porque cada local vai ser de um jeito. Então, estradas e pontes, elas podem afetar a qualidade da água em um empreendimento ou não, como é o caso desse empreendimento aqui. Se a estrada e ponte ela vai passar por cima de um rio ou ela vai alterar o fluxo de um rio, ela vai alterar a qualidade da água, pode alterar a qualidade da água e por isso ela deve ser considerada como impacto ambiental para aquele empreendimento naquela área. Um outro tipo de matriz é, por exemplo, quando a gente associa, a gente pode quantificar os valores, colocar como negativo, positivo e neutro os diferentes tipos de aspectos. A gente observa que na maior parte das vezes os impactos são negativos, mas às vezes a gente não tem uma associação entre os elementos naturais, como por exemplo aqui, qualidade da água, com a modificação do habitat. Então a gente observa que dá para a gente alterar, a gente fazer diversos tipos de associações utilizando essa matriz. Esse aqui é um tipo de matriz que ele considera não somente a importância e a importância e a magnitude, ele considera diversos outros aspectos que nós veremos mais para frente. Esse é um tipo de matriz que a gente vai utilizar na nossa atividade. Um quarto tipo de método são as redes de interação. Redes de interação, elas utilizam gráficos, diagramas, para principalmente avaliar impactos indiretos, tá? E esses gráficos e diagramas, eles apresentam as consequências dos impactos de determinada ação. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo lá do empreendimento que vocês estão avaliando, que é a construção do hospital veterinário. Certamente na área em que ocorrerá um aumento da estrutura, nós teremos a urbanização, ou seja, além da construção, nós teremos a presença de atividades humanas ali. Essa área, ela consequentemente, ela será impermeabilizada. O que pode acarretar dessa impermeabilização? A taxa de infiltração da água pode reduzir, a gente pode aumentar o escoamento superficial e reduzir, por exemplo, o escoamento para lençóis freáticos.
Ela pode aumentar o aporte hídrico para os cursos d'água da região, aumentar a vazão desses cursos d'água e pode trazer danos e perdas econômicas, dependendo da quantidade, por exemplo, do empreendimento, pode causar enchente, pode inundar áreas agrícolas, e isso tudo é um dano que inicialmente a gente achava que não era um impacto tão grande, mas o dano pode ser muito considerável, tá? Ela é uma abordagem integrada de impactos e interações, a gente pode cruzar disciplinas, cadeia de efeitos sobre fauna, água, solo, mas elas não detectam a importância relativa de cada impacto. Ou seja, eu sei que vai causar, eu sei que esse dano e perda econômica aqui é maior que a urbanização, mas eu não consigo, na maior parte das vezes eu não pondero, eu não quantifico qual o grau de importância desses diversos impactos. Geralmente, esse tipo de método ele é utilizado para algum impacto mais significativo ou mais relevante do empreendimento. Então, a gente trabalha com diversos tipos de impactos, um ali que chama atenção, que é mais relevante, a gente desassocia dos restantes e realiza a rede de interação para esse tipo de impacto. Um outro método é a superposição ou sobreposição de cartas. Então, esse método ele é bastante interessante para a gente, principalmente, ter uma análise visual e reunir diversos tipos de variáveis que sozinhas, por exemplo, clima sozinho, fauna sozinho, flora sozinho, não deve ser um indicativo que aquela área específica ela vai sofrer um grande impacto ambiental. Mas se eu reunir diversas informações, diversas variáveis, eu posso ter um resultado diferente, né? E essa sobreposição de cartas, ela é muito utilizada hoje em dia devido à quantidade de dados que a gente tem disponíveis, dados secundários que a gente tem disponível na internet. Então, se vocês observarem lá algum mapa que fala de áreas prioritárias para conservação, ou áreas que são vulneráveis ou áreas sensíveis. Essas áreas elas foram construídas através de sobreposição de cartas. Então, às vezes, não é claro, avaliando, por exemplo, o tipo de solo, a gente fala, nossa, é um solo resistente, altamente resiliente, eu posso colocar um empreendimento lá que não vai causar grandes danos. Mas nós, ao observarmos os demais aspectos da área, conjuntamente eles têm um efeito diferente e podem causar um grande impacto ambiental. E esse tipo de sobreposição de dados, ele permite uma apresentação e exposição dos dados que geralmente é muito vantajosa e principalmente para os leigos, não somente para o público que será afetado, para a população que será afetada, mas também para aqueles empreendedores que participam da avaliação de impacto ambiental e que não são daquela área, que não conseguem identificar tanto a parte técnica em outros tipos de apresentações de dados. Então, isso facilita muito. Os desvantagens: resultados são subjetivos, podem ser subjetivos, não quantifica magnitude, difícil integração de dados socioeconômicos e não considera a dinâmica dos sistemas. Então, a gente integrar dados socioeconômicos com os bióticos e físicos é bem difícil, mas essa sobreposição de cada a gente já consegue fazer um pouco isso, como foi feito no zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais. Mas os dados socioeconômicos a gente também tem que ter bastante cuidado ao utilizá-los por causa de um problema que eu vou falar mais para frente, que é o problema de escala. Um sexto método é a simulação. Simulação é a gente avaliar o comportamento de determinado sistema ambiental frente ao impacto ambiental. Então, nós utilizamos modelos sistemáticos automatizados para tentar fazer uma previsão, ou seja, um prognóstico de o que aquele impacto vai interferir na qualidade ambiental do ambiente, tá? Então, ele considera a dinâmica de sistemas, o que todos os demais não consideram, interações entre fatores e impactos e avalia a variável temporal. Ele faz uma previsão baseada em modelos matemáticos, então, às vezes,
essa previsão é bastante próxima da realidade, mas ele é um método de elevado custo e pode trazer algumas imperfeições se a gente realizar esses modelos matemáticos de maneira com dados não de baixa qualidade. Então, quando que é realizado esse tipo de simulação? Quando, por exemplo, a gente quer ver até onde de uma nuvem de resíduos atmosféricos gerada por um empreendimento ela pode alcançar. Então, a gente pode fazer, e geralmente para grandes empreendimentos que geram grandes resíduos atmosféricos, isso é exigido. Então, a gente pega aquele aspecto, aquela atividade, aquele aspecto que vão causar maior impactos ambientais e fazemos uma simulação. A gente pode, por exemplo, uma usina hidrelétrica, ela tem a parte que ela inunda, né? Uma área que ela inunda para criar um reservatório. Então é feito sempre a simulação utilizando modelos matemáticos de até onde que essa área inundada ela vai. Assim como o rompimento de barragem, após o rompimento de barragem, até onde que vão os rejeitos. Isso tudo pode ser feito através de simulação. E nós podemos combinar esses diversos métodos, que é muito feito, muito interessante, muito bem visto, para a gente suprir os pontos negativos de uns com os pontos negativos de outros, tá? Agora nós vamos falar sobre estudo de base. O que é um estudo de base numa avaliação de impacto ambiental? É uma das partes mais importantes, porque é o planejamento de tudo o que você vai coletar de informação, de como você vai trabalhar com essas informações, que vai balizar toda a qualidade da sua avaliação de impacto ambiental. Então é uma parte de planejamento, a gente precisa gastar bastante tempo com essa parte, para a gente não ter que revisar, ter que recalcular e replanejar tudo que a gente está fazendo para avaliar os impactos. Então o que nós vamos fazer? Nessa fase, obter as informações necessárias para a gente identificar os impactos que são específicos daquele empreendimento, para a gente não gastar recursos além do necessário e não ter dados menos do que o necessário para a gente chegar no prognóstico ou na indicação de quais impactos aquele empreendimento vai gerar. Então, o objetivo é planejar trabalhos de campo e escritório para a gente poder realizar o diagnóstico. Então, o que eu vou coletar a campo? O que eu vou fazer no escritório? Que dados que eu vou trabalhar aqui? Isso tudo a gente precisa ter bem limitado, bem pensado nos estudos de base. Então, o objetivo é mostrar a dinâmica ambiental da área afetada, utilizar e selecionar os indicadores mais apropriados para descrever as condições ambientais, descrever e analisar a situação atual de uma área de estudo e levantar quais os componentes que a gente precisa observar, que são os físicos, bióticos, antrópicos e as suas interações. E os resultados dessa fase, ela precisam possibilitar uma comparação multitemporal. Ou seja, eu preciso ter indicadores que não só vai me dar um diagnóstico nesse momento, como um diagnóstico futuro. Para eu saber se os meus impactos, eles finalizaram, se eles ainda estão ocorrendo, se eles foram agravados durante a operação do empreendimento. Quais os produtos? Definir o tipo de informação que se pretende coletar, se são informações primárias, secundárias, quais os tipos, definir se serão necessários dados primários e secundários, estabelecer as escalas temporal e espacial, até onde que nós vamos avaliar e por quanto tempo nós vamos avaliar os impactos, estabelecer quais métodos de coleta para cada tipo de informação que eu preciso, verificar a eventual necessidade de análises laboratoriais dos procedimentos ou métodos de coleta mais específicos, aqueles que devem passar por redes de interação, por exemplo, e quais os dados como eu vou tratar e interpretar os dados.
Então, às vezes a gente se depara com um empreendimento e vê que na área tem muitos dados disponíveis, mas a gente não sabe, a gente precisa planejar o que fazer com aqueles dados, qual a resposta que a gente quer obter através da interpretação de dados, porque dados a gente tem muitas regiões, tem uma fonte grande de dados, mas a gente não sabe como utilizar esses dados para responder aos nossos objetivos, tá? Então a gente precisa ponderar o seguinte: o potencial de impactos ele está associado ao nível de conhecimento do ambiente, tá? Se eu conheço um ambiente pouco, então qualquer tipo de esforço que eu faço, eu consigo uma grande aquisição de conhecimento. Só que chega a um determinado ponto em que eu realizo um grande esforço e eu não tenho tanto resultado. Então nós temos que trabalhar com essa escala aqui, com um nível de conhecimento que nos permite conseguir uma quantidade boa de resultados. Ou seja, pouco esforço de diagnóstico, se eu prever lá no estudo de base uma quantidade baixa de esforço para o diagnóstico, leva a hipótese sobre impactos significativos e maior custo de mitigação e compensação, porque a gente está prevendo impactos baseados em poucos dados, e aí eu posso ter diversos problemas. Aqui, além desse ponto, a gente consegue ter um aumento não significativo do conhecimento, e aí a gente pode ter o mesmo impacto que a gente já teria calculado. Então a gente está perdendo tempo e recurso aqui. Então, como trabalhar os dados? Nós temos dois tipos de fontes de dados, dados primários e dados secundários. Os dados primários, dados secundários, desculpa, são aqueles dados que já existem, tá? Dentre esses dados existentes, nós temos os secundários que a gente vai utilizar no nosso empreendimento, no nosso estudo. O resto a gente não vai utilizar. Dentro desses dados secundários, aliás, além desses dados secundários, nós temos os dados necessários. Os dados necessários, eles podem ter os dados, podem conter os dados secundários, mas também contém os dados primários. Então, eu vou necessitar de dados primários, na maior parte das vezes, dados primários e secundários, e esses dados primários eu terei que buscar. Mas quando eu utilizo dados primários e quando eu utilizo dados secundários? Dados primários são principalmente para diagnóstico daqueles elementos que a gente tem maior grau de impacto. Então, se eu vou realizar um empreendimento que vai alterar muito determinado aspecto do ambiente, por exemplo, a parte socioeconômica, mesmo eu tendo dados secundários, às vezes esses dados secundários, eles não são tão de qualidade ou não são tão abrangentes quanto o problema que eu vou ter naquela região, relacionado aos impactos. Eles são também utilizados para cobrir lacunas de dados. Eu tenho alguns dados, mas eles não são completos, então eu preciso de dados primários, eu preciso coletar dados e especificidades locais. Por exemplo, quando eu tenho algumas, isso é o mais utilizado, meus dados não são locais, eu preciso de dados locais para tomar decisões sobre a importância daquele impacto naquele local. Dados secundários. Eu preciso tomar cuidado com a qualidade desses dados. Eu só posso trabalhar com dados secundários se forem de alta qualidade e de alta confiabilidade. Se eles estiverem atualizados, porque nós estamos falando de ambientes dinâmicos aqui, tanto fisicamente, biologicamente, como socialmente e economicamente. E eles devem estar na escala apropriada. Por exemplo, eu não posso inferir sobre os impactos da fauna num empreendimento local, sendo que esses dados são para o país todo, são disponibilizados na escala de Brasil. Então, não posso utilizar, não posso extrapolar, não posso utilizar para esse meu empreendimento. Eu devo trabalhar com inventários ou amostragens, ou seja, esses dados que eu vou coletar, eu tenho que trabalhar com amostras, numa área, por exemplo, que eu quero avaliar tanto a parte de fauna quanto de flora, eu pego amostras, ou eu venho aqui e avalio todas as espécies, todos os indivíduos.
Então, para alguns casos, para a maior parte dos casos, principalmente a parte biológica, biótica, nós temos que trabalhar com amostragem. Parte física, mesma coisa. A antrópica socioeconômica vai depender do empreendimento e do objetivo. Por exemplo, para a implantação de uma usina hidrelétrica, eu posso avaliar dados da população, eu não preciso avaliar de cada indivíduo daquela população. No entanto, para uma área do empreendimento, por exemplo, vamos supor que essa área que seja alagada, como foi aqui, eu vou ter que quantificar e avaliar cada indivíduo de cada residência, porque eles vão perder suas casas, então vai afetar completamente a vida dessas pessoas, então eu preciso realizar uma medida individualizada, ok? Eu trabalho para a coleta de dados primários, séries temporais ou amostragens únicas. Então aqui é importante a gente avaliar o seguinte: na parte biótica, geralmente a gente trabalha com amostragens únicas ou com poucas amostragens. Por quê? Quando a gente quer observar, por exemplo, a vegetação é mais ou menos um elemento estável. Então a gente trabalha com 2 coletas anuais porque a gente tem uma diferença muito grande de floração. Agora, quando há pouca variação temporal, também a gente pode trabalhar com poucas amostragens. E quando também a área amostrada é mais importante que a temporalidade, ou seja, para a vegetação, para populações animais, geralmente o mais importante é você avaliar cobrir a área da melhor forma possível, avaliar uma área mais completamente possível do que avaliar várias vezes durante o ano. Agora, para alguns índices de qualidade, por exemplo, indicador de qualidade de água, do ar, é importante a gente criar séries temporais. Porque uma série temporal ela pode indicar se o problema daquela alteração ela já é uma alteração que já ocorre no ambiente. A qualidade da água ela é alterada muito de seca para chuva, mas não é necessariamente devido à implantação do seu empreendimento, mas sim a algumas características de uso daquela água. A qualidade do ar é a mesma coisa, às vezes naquele ambiente já ocorre uma significativa alteração da qualidade do ar durante o ano. Então a gente precisa trabalhar com séries temporais para mensurar os impactos. Uma forma da gente saber quantas vezes a gente vai coletar, principalmente espécies a campo, a gente pode utilizar a curva do coletor, que é essa curva aqui, em que eu associo o número de dias em campo ao número de espécies identificadas. Então eu venho aqui no terceiro dia, eu encontrei 20 espécies. Então eu tá vendo que no quarto dia eu encontrei essas 20, eu encontrei algumas que eu já tinha encontrado aqui, encontrei mais 10, então um total de 30 espécies. Então estou vendo que eu consigo ainda, eu vou a campo e ainda consigo coletar espécies. Até que chega um dia que eu vou a campo e eu coleto as mesmas espécies que eu coletei nos dias anteriores. Então quer dizer que eu estou praticamente conseguir alcançar todas as espécies presentes naquele local. Vou utilizar amostragens contínuas ou discretas. Amostragens contínuas, eu posso, por exemplo, utilizar um sensor para ver a quantidade de resíduos atmosféricos que um empreendimento está soltando no ar a cada 1 hora, a cada minuto. Isso é muito utilizado para esse tipo de controle, para principalmente monitoramento operacional após a implantação do empreendimento. E discretas são as maiores partes que a gente escolhe coleta de informações pontuais. Esses impactos, gente, todos esses impactos, eles têm uma área que eles vão atuar, né? Então nós temos as áreas afetadas pelos impactos ambientais. Todo empreendimento, então, ele tem essas diferentes áreas, ou seja, o limite geográfico
onde os impactos vão afetar direta ou indiretamente. Até onde que a gente vai detectar os efeitos daquele impacto ambiental. Então, para isso a gente precisa também prever até onde que esses impactos ambientais vão, tá? E nós dividimos essas áreas em 3: área diretamente afetada, área de influência direta e área de influência indireta. A área diretamente afetada é aquela área do empreendimento, a área em que vai ocorrer operação, onde ocorrem as consequências mais significativas. Geralmente é a área construída do empreendimento e seu entorno imediato ali. A área de influência direta é onde a gente vai ter diferentes tipos de obras, atividades, de transporte, de captação de água para utilização ou de recursos naturais para utilização. Essa faz parte da área de influência direta. O empreendedor ele vai captar água, a mineradora ela vai pegar o minério, até onde que ela vai pegar esse minério. Esse todo é uma área de influência direta. E temos também as áreas de influências indiretas. Aqui nesse mapa nós temos a área de influência direta aqui e a área de influência indireta como toda a bacia, tá? Para dados físicos e bióticos, geralmente a gente utiliza bacia hidrográfica. Para categorias de impactos socioeconômicos, a gente geralmente utiliza municípios, o limite de municípios ou de estados, dependendo do tamanho do empreendimento. Então percebam que esses 3 tipos de áreas, eles variam de acordo com a categoria de impacto. Se é socioeconômico, se é físico ou se é biótico. Então a gente tem uma alteração dentro de cada categoria e que podem coincidir ou não. Isso porque impacto socioeconômico geralmente está mais associado ao município e ao estado, mas o físico e biótico ele não respeita os limites municipais. As bacias, microbacias, subbacias, geralmente elas têm aspectos físicos e biológicos parecidos. Então, uma bacia ela tem uma característica biológica e física muito parecida e um pouco diferenciada da bacia ao lado, devido ao relevo, às condições climáticas e aos microclimas locais. Para a gente lembrar aqui também, mas essa área diretamente afetada, ela sempre vai ter os impactos mais significativos? Geralmente sim, mas nem sempre. Quando a gente avalia, por exemplo, os impactos indiretos de uma construção de uma rodovia, a gente vê que os impactos indiretos eles são mais graves, mais preocupantes e mais relevantes do que os impactos diretos. Então, se a gente observar qual que é o impacto direto de uma rodovia, a gente vai perder a vegetação que a gente tinha ali nessa área, vai fragmentar, que era um ambiente só, todo de vegetação, vai fragmentar em 2. Vai recortar o ambiente em 2, tá? Mas e os impactos indiretos? Olha aqui quantos nós temos. O trânsito de automóveis vai causar uma poluição. Vai perturbar e causar um efeito de borda, ou seja, vai perturbar a vizinhança aqui com o som, com a mudança de temperatura, com a mudança de estrutura microclimática, vai alterar o habitat das espécies que vivem ali, vai facilitar a predação, que aqui fica um ambiente visualmente mais fácil para ataque de predadores, vai aumentar a mortalidade por atropelamento, tá? Vai funcionar como filtro para algumas espécies e como barreira para as outras. Ou seja, tem espécie que vai chegar aqui que não vai atravessar a rodovia e tem espécies que vão atravessar, mas somente algumas. Então elas podem agir como filtros. E elas também podem afugentar as espécies que chegam até aqui e veem que é um ambiente inóspito, podem voltar e afugentar essas espécies, impossibilitar a troca de espécies de um local para outro. Então, dentro dos impactos, a gente pode classificá-los de diferentes formas. E isso geralmente é realizado
uma avaliação de impactos ambientais. A gente pode, por exemplo, como eu já havia falado lá na matriz de Leopoldo, avaliar a magnitude ou a intensidade do impacto, se ele é muito intenso, se ele é mediano ou se é um impacto superficial. Reversibilidade, se ele pode ser revertido naturalmente ou através de uma ação humana. Se ele for revertido, se ele for passível de reversão, a gente consegue então reduzir a importância desse impacto. A probabilidade de ocorrência. Então, às vezes, o impacto ele tem ele pode ocorrer ou não, ele tem uma alta probabilidade de ocorrência, mas pode ser que, se tomadas diversas medidas, pode ser que ele não ocorra. Então, esse é um mensurador também dessa importância dos impactos. A duração, se ele vai durar anos, dias, ou só na fase de construção, ou se ele vai durar durante toda a vida do empreendimento. Também avalia a importância desse impacto. Relevância. Qual aquele impacto é relevante para a comunidade local, considerando as leis, considerando, por exemplo, a outorga de água. O empreendimento vai gastar muita água e a água é um recurso restrito na região, então ela tem alta relevância e então o impacto é importante, é mais importante para aquela região. Distribuição social dos riscos e benefícios. De que maneira o empreendimento impõe uma repartição desigual dos riscos e benefícios. Então, a maior parte dos empreendimentos eles trazem algum determinado risco para a população. Risco de adensamento de população, maior número de pessoas utilizando o sistema de saúde, maior distribuição de doenças e por aí vai. E a gente tem o principal impacto positivo, que geralmente é a geração de renda e de emprego. Dentro dessa geração de emprego, ele nem sempre é claramente um impacto positivo, ele pode ser também se transformar num impacto negativo. A geração de emprego ela é funcional, sim, desde que o empreendimento ele não exija que a mão de obra seja especializada. Porque, na maior parte das vezes, quando eles necessitam de uma especialização de mão de obra, aquela população não consegue cobrir aquele tipo de demanda. O que acontece às vezes que o empreendedor realiza são capacitações para a população local conseguir trabalhar naquela função. Então, se a gente observar aqui o tanto que é referente o impacto é relativo à área, a gente vê, por exemplo, que uma vegetação, a remoção de uma vegetação, ela geralmente tem um valor alto, um impacto de valor alto. Mas se a vegetação for comum, se for uma área que está um pouco já degradada, o impacto é menor. A ictiofauna é o oposto, pode acontecer o oposto. Às vezes você encontra animais que são uma grande quantidade uma abundância de ictiofauna, uma abundância de peixes, e esses peixes são os peixes comuns. No entanto, a população é muito dependente desses peixes para alimentação e para sobrevivência e para atividades produtivas. Então, ele vai ter um grande valor. Então, se a gente observar, nós temos o mesmo acontece com a avifauna, com diversos aspectos. Por isso é importante a gente avaliar onde esses impactos estão inseridos. Aqui, gente, a gente pode pegar essas classificações dos impactos e categorizá-los, ou seja, criar classes. Eu vou avaliar a importância em alta, média e baixa. O caráter, ser positivo, negativo ou neutro. Porque eu quero avaliar tudo numa matriz só, como a gente vai ver. E a partir dessas classificações eu posso criar um índice. Um índice que eu quero avaliar o impacto total ali, eu vou considerar o caráter, a importância, a cobertura, a duração e a reversibilidade. E dentro desses índices, eu posso atribuir também pesos àquele que eu considero mais importante. Se eu considero, por exemplo, a importância mais importante do que as demais classificações, eu vou atribuir um peso maior a essa importância, tá?
Então isso a gente pode utilizar numa grande matriz. E aqui, percebam que aqui estão as classes, tá? E aqui essas classes eu avalio separadamente para cada associação entre elementos naturais e as ações do projeto. Então, a partir do momento que eu faço essa associação, eu consigo um valor total para comparar as diferentes áreas. Olha lá, eu consegui um impacto de -7 aqui, associando diversas classes de impacto, considerando as características físico-químicas e as modificações das ações do projeto que ele vai causar no ambiente, tá? Esse tipo de gráfico vocês vão utilizar, vocês vão treinar e eu vou explicar melhor num vídeo separado, ok? Não se esqueçam então, tirem suas dúvidas, participem dos fóruns, compartilhem suas dúvidas, é importante para auxiliar todos os demais colegas. Respondam as questões quinzenais, a nossa não é semanal, as questões quinzenais, para a gente avaliá-los e pontualmente e a frequência também. Bons estudos a todos!